Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Vou responder nesse vídeo as questões de matemática aplicada no concurso de agente estatário de administração informática para o concurso de IBGE, certo? Já agora em 2022. Acho que foi até nesse domingo agora passado, certo? Então essas questões foram questões simples, tá? Nada tão complicado assim para a gente resolver. Então essa questão 16 ela diz assim, vamos lá. Sabendo que o valor lógico da proposição simples P, Paulo colaborou na organização do posto de coleta, é verdadeiro. Então a gente tem uma proposição P que ela é verdadeira, certo? E que o valor lógico da proposição simples Q, o agente censitário recepcionou os colaboradores do IBGE é falso. Então a gente tem uma proposição Q que ela é uma proposição falsa. Aí ele está dizendo o seguinte: é falso, né? Então é correto afirmar que o valor lógico da proposição composta, então a proposição composta disso daqui, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, dá o quê? Então vamos lá. P disjunção que é falso. Bom, se a gente tem um P disjunção com Q, disjunção é isso daqui, ó. A disjunção mesmo não tem esse ou daqui, não. Se a gente tem verdadeiro e falso, então a gente tem uma proposição, né, composta verdadeira, certo? Então, isso daqui não vai dar falso, vai dar verdadeiro. P conjunção que é verdadeiro. Ora, se a gente tem P e Q, verdadeiro e falso, isso daqui dá falso, certo? A gente tem uma conjunçãozinha, então ela teria que dar falso. P bicondicional que é verdadeira. Bom, quando a gente tem P bicondicional, que é assim, ó, se e somente se, que aí ela só é verdadeira, ela só vai ser verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Então ele está dizendo que é verdadeiro e se somente se é falso, então isso daqui, certo? Dá falso, beleza? Isso daqui dá falso. Opções de caneta. Ou seja, isso daqui dá falso. Eliminamos também letra C. P condicional que é falso. Bom, é exatamente isso, né? Quando a gente tem a primeira proposição P, então Q, certo? P, então Q. E a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então a gente tem uma proposição composta, né? Falsa, certo? Então, letra D é, por enquanto, o nosso gabarito. P disjunção exclusiva, que eu até ia começar daqui no início, né? Disjunção exclusiva é falso. Bom, quando a gente tem um ou P ou Q, né? E a gente tem uma proposição aqui que ela é verdadeira ou, né? Ou uma coisa ou outra coisa, né? Então ele está dizendo que isso daqui é falso, na verdade ele é verdadeiro, né? Porque a gente tem uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa, né? Então isso daqui tem que dar verdadeiro, certo? Então isso aqui a gente elimina e de fato a gente tem letra D como o nosso gabarito, certo? Vamos agora para a questão 17. A questão 17 diz assim, ó: de acordo com a proposição lógica, a frase o agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica ou, né, ou o trabalho foi realizado com sucesso, é equivalente à frase. Bom, veja que aqui ele trata de equivalência. Assim, antes de a gente ir para as alternativas, quando a gente tem um P, então Q, a gente tem duas, né, equivalências lógicas. Primeiro, não P ou Q, né? E a primeira é não Q, então não Q, ou não P, certo? Então a gente tem que analisar isso daqui, certo? Então, assim, não, o agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica. Então, ó, se a gente for transcrever uma equivalência lógica a isso daqui que tem um ou, a gente tem que o quê? Negar a primeira, ou seja, o agente censitário não transcreveu, ou seja, se o agente censitário transcreveu, tá? Transcreveu. Aí eu vou botar pontinho, pontinho.
até então, certo? Então, o trabalho foi realizado com sucesso. O trabalho foi realizado com sucesso. Porém, a gente pode ter outra equivalência lógica a essa daqui. Se a gente tem um se, ó, a gente tem um se e o então a gente pode negar a primeira e a segunda e inverter, né? Então a gente vai ter, ó, o trabalho não foi realizado se o trabalho não foi realizado e etc, né? Então, certo? Então, se o trabalho não foi realizado, então o agente censitário não, tá? Porque aqui ele a proposição lógica sim, como se fosse um sim, certo? Então o agente censitário não transcreveu, tá? Não transcreveu e etc. E agora a gente tem essas duas proposições lógicas, né, equivalentes a essa daqui. Então a gente vai para as alternativas. Letra A. Se o agente trabalho não, ó, se o trabalho não foi realizado com sucesso, ok, até aí, né, a gente tem uma proposição aqui equivalente à primeira, né? Então o agente censitário não transcreveu o texto, né, em planilha eletrônica, é exatamente o que a gente fez aqui, né? Então, se o trabalho não foi realizado com sucesso, então o agente censitário não transcreveu. Aí aqui eu botei pontinho, pontinho, né? O texto em planilha eletrônica, então a gente marca a letra A. Vamos ver a letra B, né? O agente censitário transcreveu o texto em planilha eletrônica e, veja, a gente tem uma equivalência lógica para I, né? Aqui, cadê minha caneta? A gente não tem uma equivalência lógica para I olhando o, certo? Só se for negação, beleza? Então a gente elimina a letra B. O agente necessitar transcrever o texto em planilha eletrônica ou, né? A gente também não tem uma equivalência lógica para isso. Se o trabalho for realizado com sucesso, bom, se o trabalho foi realizado com sucesso, a gente teria que ter um não aqui, né? Então já elimina isso daqui, certo? Se o agente necessitário não transcreveu, vamos ver se o agente necessitário, se o agente censitário transcreveu, né? Então não poderia ter esse não, né? Se o agente necessitário transcreveu o texto em planilha eletrônica, então podia bastava a gente eliminar esse não aqui, né? E ficaria beleza. Então, de fato, a gente marca aí letra A como gabarito, certo? A questão 17. Questão 18. Rosana inseriu os dados no sistema informatizado ou protocolou o documento em tempo hábil, de acordo com a equivalência da proposição composta, a negação da frase a ser transcrita como. Bom, a gente tem aqui uma proposição composta, né? Seguinte, ó, Rosana inseriu os dados no sistema informatizado ou, né, protocolou o documento em tempo hábil. Bom, quando a gente tem um P ou Q e a gente quer negar isso, então a gente nega a primeira e não Q, certo? Então basta procurar a alternativa que tem isso daqui, ó. No lugar do ou é um i. Então vamos lá, ó. Rosana inseriu os dados no sistema informatizado, ó, tem que ter um ou, né? Um i, né? Rosana não inseriu os dados no sistema informatizado, ok. E não protocolou, beleza. Então a gente tem aí letra B, por enquanto gabarito, né? Rosana não inseriu os dados no sistema informatizado, ou, né? Tem que ser um i, beleza. Rosana inseriu os dados no sistema informatizado, ela tem que ser não, né? A gente tem que negar a primeira proposição. Letra E, Rosana inseriu os dados no sistema informatizado, também não, né? A gente tem que negar isso daí, beleza? E de fato a gente marca aí letra B, o gabarito da questão 18. Pô, essa questão aqui, 19, não é uma questão legal também.
Vamos dar uma olhada e resolver ela. Vamos lá. Ela diz assim, né? Paulo fez uma visita técnica a um estabelecimento no dia 12 de abril, que foi numa quarta-feira. Então, nesse mesmo ano, ao retornar a esse estabelecimento no dia 18 de setembro, no dia da semana será. Bom, aquela questãozinha clássica, né, de divisibilidade, que a gente vai precisar do resto. Bom, agora a gente precisa saber quantos dias tem de 12 até, né, o dia 18 de setembro. Bom, abril ele tem, né, 31 dias, certo? Aí vem abril, maio, junho, julho, agosto, né, e setembro. Aí maio, se eu não me engano, tem 31 dias, né? Eu anotei aqui, ó, maio 31. Aí tem junho 30, tem julho tem 31, agosto também 31, setembro, agora a gente não precisa nem contar a quantidade de dias que tem em setembro, porém, né, os dias que a gente conta até o dia 12, que é quando ele volta ao estabelecimento, ou seja, ele tem 18 dias. Agora a gente tem que saber quantos dias a gente vai contar de abril, certo? Por quê? Porque ele começa a partir de abril. Se você fizer 31 menos 12, isso daqui, ó, 2 2 para 2 para 11, né? Aqui dá 9 vai 1. Então dá 19 dias, certo? Então aqui a gente contar 19 dias, aqui a gente conta 31, aqui a gente conta 30, aqui a gente conta 31 também, aqui 31, aqui a gente conta 18. Quando a gente somar tudo, isso aqui dá 158, certo? Aí o que a gente vai fazer? Como ele vai ficar repetindo os ciclos de quarta, 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 né? Então o que a gente pode ter? A gente pode pegar os 158, né? E dividir por 7. Aí se der uma conta exata, isso daqui daria exatamente na quarta-feira. Porém, isso daqui dá 21, certo? Quando a gente multiplicar 21 vezes 7, ou 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14. Então dá 147. Certo? Aí quando a gente fizer isso daqui, ó, deu 150, não, 158 não, dá 152, certo? 152 isso daqui, beleza? Aí quando a gente fizer 147 para 152, sobra 5 dias. Aí a gente vai estar aqui na quarta, né? Aí a gente vai contar 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. A gente quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda vai ser o quinto dia, beleza? E assim a gente marca letra C, o gabarito, beleza? Vamos aí para a questão 20. Questão 20 diz assim, ó, ao prestar suporte na manutenção de um computador, um agente censitário verificou que era necessário realizar uma soma entre números de isso aqui é uma dízima periódica, né, 0,222 e y igual a 0,666, pois o dispositivo só admite, né, números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é... Pessoal, eu já mostrei em vídeos anteriores de como transformar isso daqui, certo, em uma fração. Você pode fazer assim, vou fazer para x, certo? E depois, por analogia, a gente encontra o valor de y. E podemos dizer que x é igual, né, a 0,222, etc, né? A gente multiplica ambos os lados por 10, então vai dar 10x igual. Aí multiplico do outro lado também, vai dar 2,222, etc. Então aqui a gente separa, ó, 10x igual a 2 mais 0,22 e etc. Só o que é isso daqui? Isso daqui é x. Então no lugar de 0,222 a gente bota x. Então 2 mais igual a 10x. Passa o x para cá, então a gente vai ter 10x menos x dá 9x igual a 2. Então x é igual a 2 sobre 9. Transformamos agora, né, esse número aqui em um número de fração. Podem fazer o mesmo jogo para encontrar y, certo? Porém, né, a gente já sabe de cabeça que y é 6 sobre 9. Se ele quer a soma, né, então basta a gente somar 2 sobre 9 mais 6 sobre 9. E isso daqui, né,
A gente pode repetir a base, que é o 9, somar os numeradores, né? Que é 2 mais 6, que dá 8. Ou seja, gabarito letra E. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão 21 diz assim, ó. Um agente necessitário visitou 25% dos locais necessários para completar suas atribuições. Se ainda faltarem visitar 5.625 locais, então o total de locais já visitados corresponde a. Vamos dizer que X a quantidade de locais, né, que ele tem que visitar. Então X vai ser igual a. Se ele visitou, né, um agente necessitário visitou 25% dos locais necessários para completar a sua atribuição, e se falta ainda, né, o que falta, ó, X é os 100%, né? Então, se ele visitou 25%, ainda falta o que? 75% para visitar. E esse 75% é igual, né, a 5.625. Então, se eu multiplicar a quantidade de locais que ele tem que visitar vezes 0,75, eu já estou transformando isso daqui em nominal, isso tem que dar, né, 5.625. Então, X vai ser igual à quantidade que ele tem que ainda visitar, é 5.625 dividido por 0,75. Eu já fiz essa continha, que dá igual a 7.000, né, e 500, certo? Só que o que ele quer? Ele quer saber, ó, então, total já visitados. O total já visitados é 25%. Então, 25% de 7.500 é o que? É 0,25 vezes 7.500. Ou seja, isso é igual, né, a 1.875. Ou seja, letra C, o nosso gabarito. Beleza? Letra C, o nosso gabarito, certo? Questão 22. Questão 22 é assim, ó. Dos 8.500 reservados para o pagamento de diárias aos agentes censitários, 30% de 40% são referentes ao pagamento de almoço. Nessa circunstância, o valor não gasto com almoço é igual a. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, 30% e 40%. Então, 30% e 40% é 0,3 então no dia a gente bota vezes 0,4 e isso dá o que? 0,12. Isso é o que? 12%. Só que ele quer saber, né? Nessas circunstâncias, o valor não gasto. O valor gasto é isso daqui. Então, o valor não gasto dos 100% é menos os 12%, que é o valor não gasto, ou seja, 88%. Só que eu quero saber, né, os 88% de 8.500. Então, para saber isso, eu faço 0,88 vezes 8.500. Ou seja, isso dá, eu já fiz essa continha, e dá exatamente 7.480, ou seja, 7.480, beleza? Ou seja, letra B, o nosso gabarito, beleza? Vamos para a questão 23. Questão 23 é assim: ao realizar o censo numa região, o agente verificou, né, que percorreu em um dia a distância de 4,8 km e no dia seguinte percorreu 1,2 km a menos que no dia anterior. Se ele percorreu 1,2 a menos, então dos 4,8 menos 1,2, ele percorreu 6 para 8, falta 6, 1 para 4, falta 3, 1,3. Então no primeiro dia ele percorreu 4,8 km, no segundo dia percorreu 3,6. Aí ele pergunta, nessas condições a soma entre as distâncias percorridas nesses 2 dias, por esse agente foi de. Bom, basta a gente somar aqui, né? Veja que a resposta está em centímetro, decâmetro, mas vamos fazer essa transformação. 8 e 6 dá 14, vai 1. Então,
1 e 4 dá 5, 5 e 3 dá 8. Então dá 8,4 quilômetros. Porém, né, e a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, certo? Deixa eu botar aqui minha caneta, decímetro, centímetro e milímetro. Aí se eu estou de quilômetro para centímetro, por exemplo, que é a letra A gente tem que multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então a gente tem que multiplicar por 10.000, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 100.000, né? Então, quando a gente multiplicar 8,4 vezes 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai tirar essa vírgula, aqui vai acrescentar 4 zeros, ou seja, 84, 840 mil. E é exatamente a letra a nossa resposta, certo? Questão 24. Vamos lá. Para realizar as visitas censitárias sobre sua responsabilidade, o recenseador riscou no mapa um quadrado de modo que representasse a área da região a ser trabalhada por ele. Se a medida do lado desse quadrado, né, é 6 centímetros, então a medida da área desse quadrado em metros quadrados é igual a. Então vamos lá. Se a gente tem um quadrado, a área do quadrado é base vezes altura, que é igual, né? Então seria o lado ao quadrado, certo? A vezes A ao quadrado. Isso daqui é a área. Porém, ele quer, né, isso daqui em metros, sendo que a gente tem metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Então, de centímetro para metro, a gente divide por 10. Então, se a gente tem 6, a gente tem que dividir por 100. Isso daqui dá 0,06. Aí a gente vai fazer 0,06 vezes 0,06, que é a base vezes a altura. E isso daqui, né? Se a gente fizer 6 vezes 6 dá 36, porém a gente tem dois números após a vírgula em cada um. Aí a gente conta 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, né? E se a gente for para as respostas, a gente encontra letra E, a nossa solução. Beleza? Ok, vamos lá para a questão 25. Questão 25 diz assim, ó. No posto de coleta, um agente censitário verificou que havia chegado 12 notebooks idênticos e estavam todos, né, fora de embalagem, empilhados numa única pilha. Se cada notebook tem espessura de 5 centímetros, comprimento de 24 centímetros e largura de 18 centímetros, então o volume total dessa pilha em decímetro, aí isso aqui é decímetro cúbico, tá? É igual a. Se a gente tem um paralelepípedo, por exemplo, certo? E a gente quer saber o volume disso daqui, ó. O que a gente faz? A gente pega, né, a largura vezes o comprimento vezes a altura, certo? E para saber o volume, a gente multiplica todos, A vezes B vezes C. Então, se isso daqui tem um formato de um paralelepípedo, então basta a gente multiplicar 5 vezes 24 vezes 18. Então, o volume vai ser o quê? 5 vezes 24 vezes 18, certo? Aí, vê só, sendo que se cada notebook tem espessura tal, e são 12 notebooks, ou seja, ó, é como se estivessem empilhados, ó, aqui, ó, certo? Então, no final, a gente tem que multiplicar por 12. Então, o volume total é 5 vezes 24 vezes 18 vezes 12, certo? E quando a gente fizer essa continha, certo? Essa continha aqui, ó, vai dar 25.920, certo? Aí, vê só, isso daqui, esse 25.920 é em centímetro cúbico, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, metro, decímetro, centímetro.
Aí vê, ele quer isso daqui em decímetro cúbico. Então, quando a gente volta para cá, a gente divide por 10. Só que veja, isso daqui é em decímetro cúbico e metro em centímetro cúbico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar decímetro cúbico, certo? E centímetro cúbico. Aí, quando a gente volta para aqui, ó, a gente agora tem que dividir por 1000, beleza? Que está elevando isso à terceira. Então, quando a gente dividir isso daqui por 1000, a gente vai ter ó, que o volume vai ser igual a 25.000, ó, anda a casa 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Então, 25,92 decímetro cúbico, beleza? 25,92, ou seja, letra D, o nosso gabarito, certo? Se você gostou, né, dessas soluções, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço, até o próximo vídeo.